Ok, mais uma aulinha aqui, certo? Vamos entender o que como que funciona a associação de geradores. Nós já vimos a associação de resistores e vocês vão ver que é muito parecido, certo? Vamos começar aqui então com a associação em série, né? Novamente, aquela mesma história que a gente viu nos resistores. Então, a associação em série nada mais é do que um na sequência do outro, né? Então, temos um gerador na sequência do outro. O que é que acontece nesse tipo de associação? Então, imagina que tu tem várias baterias. Tu tem a bateria 1, tu tem a bateria 2, 3, 4, 5, 6 e poderia ter várias outras, né? Se tu associa essas baterias em série, tu vai ter uma soma da força eletromotriz. Então, a força eletromotriz total vai ser a soma de todas as forças eletromotrizes dos geradores que estão na associação. Isso significa dizer que eu vou aumentar a minha tensão total. Por quê? Lembra que a tensão, na verdade, é a força eletromotriz, que é representada por a letra E, né? Menos a queda de tensão que tem no interior do gerador, né? Causado pela queda de tensão. Então, imagina que a bateria tem uma tensão total, que é a força eletromotriz, mas devido à queda de tensão no seu interior, a gente consegue a tensão real, né? Essa tensão aqui. Então, veja, quanto maior for esse carinha aqui, maior vai ser esse camarada aqui, beleza? E o que acontece com a resistência interna? A resistência interna também é somada. Então, vê que ao mesmo tempo a gente tem uma coisa muito boa, que é o aumento da tensão, né? A gente acaba tendo um aumento da resistência interna também, né? Então, acaba havendo uma maior perda de energia, certo? Já a corrente não muda, gente. Então, lembra que a gente viu lá na associação de resistores, que é exatamente isso. Na associação em série, a gente tem soma da tensão, soma da resistência e a corrente não muda. A corrente é a mesma para todos que estão na associação em série. Agora, a associação em paralelo. Essa daqui tem uma particularidade, vocês já vão entender qual que é. De antemão, nós vemos novamente algo muito parecido com o que a gente vê nos resistores. A resistência equivalente é nada mais do que a soma, o inverso da resistência equivalente é igual à soma inversa das resistências internas de todos os geradores, né? Então, veja, 1 sobre o REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, caso haja mais geradores, irá haver mais resistência interna, né? Beleza. Então, o que é que acontece com a força eletromotriz? A força eletromotriz, na verdade, é a mesma para todas. Mas não é que, quando você associa geradores, você consegue uma mesma força eletromotriz para todos os geradores. Não, não é isso. É que você precisa que todos os geradores tenham exatamente a mesma força eletromotriz para que possa ser feita a associação em paralelo. Mas por que disso? Imagine que você associa em paralelo dois geradores diferentes, né? Dois geradores com resistência interna diferente, né? E dois geradores com forças eletromotrizes diferentes. Então, tu consegue algo parecido com isso daqui, né? Me desculpe por não ter ficado tão bonito, mas é isso daqui. Então, imagina que aqui tu tem um de 6 volts e outro tem aqui de 5 volts. E aqui nós dizemos que tem uma resistência interna de mais ou menos 1K ohm. E aqui 2K ohm. O que é que acontece? Esses caras aqui, eles não podem ser associados em paralelo. Por quê? Porque você percebe que esse ponto aqui, o potencial elétrico nesse ponto aqui, é diferente do potencial elétrico nesse ponto, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos uma DP.
uma diferença de potencial. O que é que a gente estudou? Quando existe diferença entre dois potenciais, existe um movimento de carga elétrica. Então, se esses dois caras aqui são diferentes, isso quer dizer que o circuito, mesmo quando desligado, vai estar conduzindo corrente, né? Então, vai estar conduzindo corrente do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Então, vai estar saindo energia, né? Vai estar saindo corrente desse gerador para esse gerador. É inevitável isso, né? Então, é por isso que a associação em paralelo não é tão benéfica assim. A gente acaba usando a outra associação, né? A associação em série, porque na verdade é quase impossível você encontrar geradores com as exatas mesmas características, né? Então, para exercício equivalente, nós temos isso. Para força eletromotriz, temos isso. E a corrente que passa, a corrente total é igual à soma das correntes que passam em todos os geradores, né? Então, vamos dizer que daqui sai uma corrente, daqui sai outra e daqui sai outra. A corrente total vai ser a soma dessas três correntes aqui, né? Bom, pessoal, então a aula mais curtinha, a associação dos geradores, é isso. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato.